Olá, queridos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria estar aqui, né? Que satisfação imensa podemos juntos aí ter esse privilégio, que é estudarmos a palavra de Deus. A gente vai estar falando um pouco nesse vídeo aí de hoje sobre mais um subsídio, né? Mais um tema, mais um estudo a ser abordado na Epístola aos Hebreus, que é o tema das lições da Central Gospel desse trimestre. Estamos já aí naquela que é a 7ª lição. Então, para você que chegou agora e ainda não assistiu, a gente sempre disponibiliza aqui nesse canal uma playlist com os vídeos anteriores, ok? E a gente vai estar falando um pouquinho hoje, como eu já disse, lição 7, o tema é advertência contra a apostasia. Olha que tema interessante, olha que tema abençoado que a gente está tratando aqui neste vídeo. E para começar, né, dar início, a gente vai estar vendo que o texto bíblico básico dessa lição está em Hebreus 5, versos 12 ao 14, Hebreus 6, versos 1, 2, 4 a 6, 11 e 12 também. Já o nosso texto áureo está lá em Hebreus 6, verso 10 e diz: porque Deus não é injusto para se esquecer de vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Já a nossa palavra introdutória vai dizer-nos aí, vejamos. Partindo do argumento teológico da superioridade de Cristo, o autor da carta aos Hebreus alerta os judeus convertidos sobre a necessidade de evitarem a apostasia, caracterizada pela negação da fé e pela rejeição a Cristo. Ao procurar entender a natureza da apostasia, o escritor sagrado fala das implicações de se negligenciar a grande salvação garantida por Jesus. Então tá aí, gente, mais um tema, a gente está dando início aqui, falando dessa feita sobre a apostasia, né? Muito há que ser dito aqui nessa lição, muito há que ser trabalhado e abordado. Então, como a gente costuma fazer, de início o que eu queria fazer é mais algumas análises sobre a lição. Então a gente está inicialmente com uma lição daquelas que tem 3 tópicos. Eu costumo falar aqui, você que me acompanha sabe disso, volta e meia eu falo sobre o fato de trabalharmos com questões que possuem, ou lições que possuem entre 3 a mais, né, 3 a 4 ou mais tópicos. Por quê? A tendência é que nós muitas vezes, se não administrarmos bem o tempo, em sala de aula, ou seja, em loco, a coisa fica diferente. Uma coisa é eu sentado aqui gravando, errei muito aqui, voltei, estou tentando já há um tempo gravar, então a gente para, erra, volta, reinicia, fala, testa alguma coisa, corrige um ponto. Coisas essas que nós não temos oportunidade ou possibilidade, às vezes, de fazermos em sala de aula. Haja visto o fato de que estamos trabalhando, por assim dizer, contra o relógio. O tempo está passando, não temos tempo de parar para ficar fazendo essas análises todas. Então, o que é o ponto claro aqui? É entender. Se nós não dividirmos bem as nossas lições, a gente não vai conseguir ministrar em sala de aula. A verdade clara é essa aí. O que a gente tem visto, e eu mesmo vejo aqui, eu não só assisto os meus vídeos, mas assisto outros vídeos também aqui no YouTube, aqui na plataforma, mas eu percebo isso. Aquelas aulas que há professores que ficam 1h30, quase 2, no primeiro tópico. Às vezes não consegue passar para o segundo, quando não muito consegue, mas às vezes não consegue concluir o terceiro. Ou às vezes tem que fazer aquela coisa corrida para ganhar tempo. Né? Não estou falando aqui de vídeos como eu faço aqui, na qual eu não tenho praticamente aqui na minha frente, por assim dizer, em pessoa, fisicamente, alunos. Eu não estou numa sala de aula. Mas há plataformas, há sites, há igrejas que às vezes gravam as suas aulas. Põe um professor lá, põe um monte de aluno na frente e grava. Então, mesmo assim, a gente acaba percebendo que não consegue administrar bem, lidar com essa questão do tempo. Então, isso é meio que o que acaba acontecendo na nossa sala de aula, se nós não cuidarmos desses pontos. Então, o ponto claro está aqui. Ó. O que a gente faz inicialmente? Pega aqui a lição, 3 tópicos. Estou olhando para a revista aqui, está na minha frente a revista, 3 tópicos, ok? E a gente faz uma divisão, trabalhando o tempo. Por que a gente precisa fazer isso? Porque a gente não vai trabalhar um monólogo na sala de aula. A gente vai dar uma aula na qual é imprescindível a participação dos alunos. A gente precisa ouvir os alunos, a gente precisa dar a eles a oportunidade de falar também. Uma coisa é o professor falando 2, 3, 4 horas, ok, exibindo ali, mostrando seu conhecimento, tal, o que estudou, o que preparou, o que fez. É até interessante isso. Mas se eu não puder parar para perguntar alguma coisa, se eu tiver uma dúvida, de repente, se o que ele disse ali naquele momento gerou em mim uma dúvida, o que eu faço com isso agora? Como lidar com questões como essa? Então é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Professor que me assiste aí, essa aula aqui é para todos, tá? Professor, aluno, superintendente, quem chegar, bem-vindo. Mas ainda assim, volta e meia eu gosto de separar um pouquinho para auxiliar professores, porque é basicamente o público que tem me procurado. Eu tenho recebido muitas mensagens de professores ao redor do Brasil aí, que tem uma certa dificuldade na hora de lecionar. Então,
volta e meia, sempre eu tiro aqui para poder falar uma coisinha para auxiliar você aí. Então vamos comigo aqui, vamos fazer na prática. O que eu faria na prática? Está aqui, ó, 3 tópicos dos quais, primeiro tópico, infância espiritual, segundo, os rudimentos da doutrina, e terceiro, os perigos espirituais da apostasia. O que esses 3 tópicos abordam ou tratam especificamente? Aqui, professor, que é o ponto. O primeiro tópico aborda a infância espiritual. Por que infância? Por que o autor está falando sobre isso? Então, nós entendemos aqui, com base no contexto, tá? É bom, por isso que a gente lê o texto bíblico básico para ter essa noção, que o autor está dando uma espécie de advertência aos seus leitores, já visto o fato de que eles, cristãos, agora estavam debandando, estavam deixando a fé cristã, abandonando a Cristo, partindo para o judaísmo, ou seja, voltando alguns deles, porque entendemos que se tratam, por isso que a Bíblia chama, ou por isso que chamamos essa carta de Epístola aos Hebreus, dando a entender que não eram cristãos de origem gentílica, mas sim cristãos de origem judaica, como você quiser falar, e eles então estavam voltando aos rudimentos da lei, voltando para a lei, ou seja, e aqui o que é interessante entender o seguinte, entender que nesse ponto, a infância espiritual mostra-nos no primeiro tópico o quão imaturos eles eram. E isso que o autor está tratando. Tá? Então nós vamos trabalhar e abordar no primeiro tópico a imaturidade desses leitores ou desses irmãos. Segundo tópico vai trabalhar um pouquinho sobre os rudimentos da doutrina. Que doutrina que está sendo abordada aqui? A doutrina judia, a doutrina de Israel? Eles estavam se baseando nos rudimentos da doutrina? Não. O rudimento aqui aplica-se ao fato do seguinte, esses cristãos estavam agora voltando, ou alguns pensando ainda em voltar, já dizendo voltar, mas o que o autor está salientando aqui é o fato de que ele já tem um bom tempo de crentes, um bom tempo de cristãos, e com esse bom tempo de cristão já era para eles terem amadurecido. Então eles estavam presos ainda nos rudimentos iniciais, não que a gente não deva observar esses rudimentos iniciais da fé cristã. A gente vai ver aqui, ó, arrependimento, batismos, isso que eu vou falar já, tá? Eu vou detalhar, estou só explicando aqui, resumindo. Mas, pelo tempo de crente, já era para eles estar crescendo, evoluindo. Uma evolução gradual, e eles não estavam fazendo isso. Esse é o assunto do segundo tópico, que eu só estou resumindo e vou explicar melhor. Por fim, nós temos o terceiro e último tópico, os perigos espirituais da apostasia. Aqui, o que o autor faz é abrir o tema, abrir o leque do tema apostasia e apresentarmos de maneira mais ampla, explicar mais sobre esse ponto. E é isso que eu quero fazer aqui. E se você, professor, estiver atento a isso, pensa numa aula abençoada. Você já dá certamente uma aula abençoada, Deus te usa poderosamente, eu sei disso, eu creio nisso, eu entendo isso, mas você vai ter o privilégio aí de ter ainda mais um tempo para poder dividir bem, administrar bem a sua aula. E é para isso que eu estou aqui, para tentar te ajudar. Eu digo tentar porque tudo isso vai partir das minhas limitações, ok? Então vamos começar aqui. Deixa eu tentar ministrar a aula aqui e aí a gente vai ao longo dela vendo alguns pontos importantes. Para começar então, está aqui, ó. Nós temos o primeiro tópico, infância espiritual. Já entendemos bem qual é o tema, já foi explicado. O que é o ponto claro aqui? Deixa eu ler algumas coisas para auxiliar. Já visto o fato, professor, que você vai estar de posse da revista aí na sala de aula. Eu estou com a minha aqui, ó. Vamos lá. Traçando um paralelo com as fases do amadurecimento do corpo físico, o escritor de Hebreus traz-nos a seguinte perspectiva do capítulo 5. Qual é? A fundamentação da fé é tão essencial para o espírito quanto o seu aprofundamento. E deixe-me falar um pouco mais. O escritor sagrado, em última instância, pretende alertar seus leitores sobre o fato de que aqueles que não passam de uma fase para outra estão fadados à morte espiritual. Então está aqui. O que você deve fazer aqui, professor, que eu acredito que vai ser muito bom aí, é pegar esses versos aí do texto bíblico, e eu vou colocá-los aqui na tela. Vamos lá. Então nós temos o primeiro. Estamos em Hebreus 5, lembrando, versos 12 a 14. E deixe-me ler o verso 12. Olha o que o autor vai dizer aqui. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Olha que coisa interessante aqui. Então o que a gente para fazer? A primeira análise a ser feita aqui, que é interessante. Olha o que o autor disse, eu coloquei de amarelo para te ajudar na tela. Devendo já ser mestres pelo tempo. Espera aí.
Olha a forma que o autor trata aqui, o autor aos Hebreus. Pelo tempo que vocês têm de crentes, pelo tempo que vocês têm de servos de Cristo, ou seja, cristãos, vocês já deveriam ser mestres. Então olha que coisa interessante, gente. Baseado no que o autor está dizendo aí, a gente passa a entender o quê? Que o tempo acaba revelando para nós o nível de conhecimento que nós temos. Ou seja, aquela pessoa que acabou de aceitar a Cristo agora, é claro que ela tem um conhecimento parco, é pouco, há muito há que ser aprendido. Mas a pergunta é, e se essa pessoa passar 30, 40 anos, 50 anos no Evangelho e permanecer com o mesmo nível de conhecimento que tinha no início? Gente, olha que dor de cabeça é isso. Olha que o autor dos Hebreus está falando aqui pra gente. Pelo tempo de crente, você já era para ser mestre. Ou seja, no começo, tudo é novidade. A gente está iniciando, galgando a fé. É maravilhoso, é bênção. Mas está aí, para nós, um alerta. Nós precisamos gastar o tempo que temos aprendendo, estudando, nos desenvolvendo na fé. Crescer na graça e no conhecimento. Olha que coisa interessante. Então, crescer na graça, mas também no conhecimento. No conhecimento e também na graça. Então, o conhecimento mostra-nos o quanto nós estamos crescendo. Tá? E qualquer coisa maravilhosa. Tá? Então, o amadurecimento é visto e medido muitas vezes pelo nível de conhecimento que nós adquirimos na obra. Olha o que o autor disse aí. Vocês já era para ser mestre. Qual o critério que o autor está dizendo que eles já deveriam ser mestre? O tempo que eles têm de crente. Gente, isso é interessantíssimo. Muitas vezes você vê pessoas com 30 e 40 anos de igreja, às vezes chega uma pessoa agora com 1 ano, 2 anos, já está ali, recebe um cargo, alguma coisa assim, começa a desenvolver, crescer, ler, estudar. E às vezes a pessoa que está 200 anos na igreja fica reclamando, mas fulano chegou agora, já quer sentar na janela. Não é isso, chegou agora, quer sentar na janela. Fulano chegou agora e já está buscando alguma coisa, está se desenvolvendo, crescendo. Então, gente, está aí, ó. O tempo, guarda isso, vai revelar o nível de conhecimento que nós temos. Não dá para medir conhecimento quem acabou de chegar. Quem acabou de chegar é neófito na fé. Quem acabou de chegar precisa ser discipulado. Mas daí a ficar a vida toda na igreja e não buscar mais nada, não aprender nada, é complicado. Então olha que recado para nós aí. Então compete a nós buscarmos. Aí nós temos aí outra coisa, continuando, depois da vírgula. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Gente, ainda o quê? Vocês ainda precisam, o autor está dizendo. Vocês já era para ser mestre pelo tempo. Mas ao invés de serem mestres, ou ao invés de... Não quer dizer que vocês entenderam o termo mestre, quer dizer que eles já eram para estar ensinando, fazendo discípulos, ganhando pessoas para Jesus, buscando almas, mas estão presos ainda. E ele falou, e ainda precisa que vocês sejam ensinados. Olha o texto aí, né? Estou usando a Bíblia com vocês, 5:12. Vocês precisam ainda ser ensinados. E perceba que não é ensinar o que eles não sabiam. Olha o que o texto diz. Vos torne a ensinar. Gente, pensa o quão complicado é para um mestre ter que repassar para seu aluno, seu discípulo, tudo o que ele já falou. Uma coisa é aprendermos, a outra coisa é termos que reaprender. Gente, o que eu aprendo aqui? A fé cristã não é igual andar de bicicleta. Tem gente que fala, andar de bicicleta é fácil, eu aprendo uma vez, estou ali tranquilo e nunca mais esqueço. Estou ali para sempre, não perco mais, mas espera aí. E a fé cristã? Tem coisas que nós aprendemos que se nós não cuidarmos, não vigiarmos, não exercitarmos, nós vamos acabar no meio do caminho, no meio da caminhada cristã, esquecendo isso. Isso vai gerar um grande problema, um grande impasse para nós. Então tá aí, ó. Eles, além de não serem mestres pelo tempo, não usarem o tempo para aprender, também precisariam que o autor, ou seja, precisaria ser pelos discípulos de Cristo, os demais, os mais instruídos, serem reensinados, gente. Olha só. E reensinar o quê? As coisas que foram recém-passadas, não. Reensinar os primeiros rudimentos e voltar lá atrás. Retrocesso. Além de termos que reensinar, vamos ter que voltar lá atrás, na cartilha com vocês. Vamos ter que voltar lá no prezinho da fé com vocês. Olha que coisa tremenda, para não dizer terrível. E continuando, diz aí, ó, verso 12 ainda. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Olha só, vocês chegaram num patamar, é isso que ele está dizendo, um nível que vocês estão aí, ou seja, nem posso dizer chegaram, mas vocês permaneceram nos rudimentos antigos,
pararam no tempo, estagnaram, então essa que é a palavra que eu estou procurando, os irmãos estavam estagnados, a ponto de que vocês nem necessitam mais de um alimento sólido, porque um alimento sólido para vocês agora pode gerar um problema. Vocês estão parecendo como criança que necessita de leite. Então tem que pegar vocês de novo, sentar e começar a ensinar tudo desde o início. É como quem diz hoje, né? Diríamos hoje, parafraseando, olha, levanta a mão, aceita Jesus e vamos começar tudo de novo. É basicamente esse o posicionamento que o autor aos Hebreus está tendo em relação a esses irmãos, por quê? Pelo fato de que eles estarem abandonando a fé e voltando aos rudimentos do judaísmo. Outro ponto interessante aqui, vamos continuar, outro versículo. Verso de número 13, diz assim, porque, aí ele vai explicar o porquê. Nós temos um porquê aqui explicando, porque qualquer, ou seja, qualquer um mesmo, qualquer que ainda, pega essa palavra ainda que é interessante, qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Olha que coisa interessante. Então ele pega esse processo ligado à tenra idade, à criança, à infância, o desenvolvimento de uma criança, ou seja, a criança nasce e nos primeiros meses de vida, primeiros anos de vida, ali naquele início, nos primeiros meses, a criança não pode se alimentar de um alimento sólido, né, um arroz, um feijão, uma coisa, porque pode fazer um mal para a criança. A criança então precisa se alimentar do leite materno. Então, com isso, o autor aos Hebreus não está dizendo que o leite é ruim. Ele está dizendo o seguinte, então entenda isso, tá? Rudimentos ali da fé cristã não são ruins. O leite no início não foi ruim, serviu para alimentar tanto, inclusive até o autor aos Hebreus se alimentou no início de leite. O que ele está querendo dizer é o seguinte, é que para o momento o leite não é oportuno. Para o momento vocês precisam comer uma coisa mais sólida. Vocês já atingiram um nível, ou deveriam pelo menos ter atingido, melhor dizendo, já deveriam ter atingido um nível, um patamar na qual as coisas iniciais já não lhe fariam tanto efeito. Vocês já necessitam agora estar comendo um alimento mais sólido, mais robusto, mais pesado. Essa é a implicância, esse é o ponto que o autor aos Hebreus quer trabalhar com eles, eles não estão entendendo. Então ele falou, vocês ainda, porque aquele que se alimenta de leite ainda, não está experimentado na palavra da justiça. Por quê? Aí ele vai explicar por quê, porque é menino. Olha a palavra usada aí. Lembrando que a tradução que eu estou usando aqui, a tradução também da revista, né, que diz que é menino. Olha que coisa interessante, tá? Menino. Mas a palavra para menino, eu vou mostrar a vocês, deixa eu tirar minha imagem para ajudar aí. Então a palavra menino está aí. A palavra, tá vendo? Nepios, do grego nepios. E a palavra nepios, do grego, aponta para o quê? Aponta para alguém que é infante, imaturo. Alguém que está ainda iniciando o processo de desenvolvimento, alguém que está por se desenvolver. Por que vocês não podem se alimentar de alimentos sólidos, o autor está dizendo aí? Porque vocês são meninos, vocês são crianças, vocês são ainda infantes. O comportamento de vocês é de meninos. Não que eles fossem neófitos ou recém-chegados na fé, não. Já estava velho, já tinha até feito casca, já tinha criado casca na fé. Mas ainda se comportavam como meninos, como népios, como imaturos, como infantes. Tá? Esse é o ponto. Verso de número 14 para fechar. Mas o mantimento sólido, olha aí, ou porém, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Gente, é bom que fiquemos atentos quanto a um detalhe aqui. Não vou colocar a minha imagem na tela aí para você poder ler o texto junto comigo, tá? Vou deixar umas palavrinhas aí, depois eu volto a minha imagem aqui na tela. Que não é tão relevante assim, o importante é o texto, não a minha imagem. Mas o que está acontecendo aí? Você está me ouvindo? O ponto é que eu vou ver com vocês o termo usado pelo autor. Então, deixa eu ler com mais calma, usando agora o grego. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Perceba que o autor usou aí, a palavra grega para perfeito, usou a palavra teleion. Teleion, tá? Tá aí a palavra grega, você vai ver aí. Tá? Talvez alguém não esteja familiarizado com o grego ainda, mas a gente vai aí aos poucos se ajustando. Então tá aí, ó. Teleion. O que quer dizer essa palavra, gente? Teleion, perfeito. Só que não entenda perfeito no sentido de que o autor está dizendo aí, deixa-me voltar a minha imagem, depois eu tiro de novo. Não entendam essa expressão, a palavra perfeito, como que se o autor estivesse querendo dizer que esses irmãos são imperfeitos quanto pessoas e os demais irmãos que ainda estavam na fé eram perfeitos, não tinham defeitos, tá? Não. A palavra perfeitos aí deve ser entendida, ok? Teleion deve ser compreendida como maduros. Então é um contraste na qual os irmãos que estavam apostatando da fé, abandonando a Cristo, eram imaturos, estavam demonstrando sua imaturidade. Já aqueles que permaneceram na fé estavam ali
demonstrando maturidade. Por isso a palavra teleion, tá? Maduros. E aí tem outra palavrinha que eu não preciso tirar a minha imagem, você vai perceber ela aí, é a palavra para costume, ó. E o que mostrava, né, esse sentimento? Então vou ler de novo. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais... O que os perfeitos tinham? Em razão do costume. O que quer dizer em razão do costume? Então nós temos a palavra grega exin. A palavra grega exin aponta para a prática, ou seja, em razão do costume, você pode traduzir, pensar, aplicar como em razão da prática. Então, a prática, a vida cristã prática vivida pelos perfeitos ou os maduros, é quem os deixava, quem os colocava nessa situação. Isso que é interessante. Então, mais o mantimento sólido é para os perfeitos, os maduros, os quais, em razão de sua prática, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, essas duas palavrinhas, mais uma vez, teleion e exin, apontam para teleion, maduros, amadurecidos, tá? Por assim dizer, prontos, não perfeitos quanto ao sentido pleno da palavra, na santidade, né? Que a perfeição só virá na glorificação. E exin, prática, é alguém que eles tinham a vida prática daqueles irmãos em Cristo, é quem mostrava que eles tinham sentidos exercitados, o exercício da fé todos os dias. E aí, exercitando a fé todos os dias de maneira prática, sim, esses irmãos maduros estavam aptos para discernir tanto o bem como o mal. E é isso que o autor quer dizer, tá? Esse é o ponto claro aí. Ok? Vamos continuar. Então nós temos mais aqui, ó. Negligência para ouvir, 1.1. E deixe-me ler na revista, tá? Vamos lá. Lembrando, gente, que eu não vou ler tudo para ganhar tempo, porque o vídeo não se estenda muito. O escritor de Hebreus já havia apresentado provas suficientes da conversão dos destinatários de sua epístola, mas alguns deles insistiam em alimentar-se de rudimentos da palavra. Então vamos lá. O que é o ponto claro? Aqui a gente não vai entrar ainda nos rudimentos. Lembrando, professor, não antecipe o assunto para que você não consiga depois administrar a aula. Rudimentos só serão vistos, analisados, apresentados no tópico 2. Aqui o que você vai dizer é simplesmente, ou você já entendeu aqui, eu só estou chovendo molhado, te ajudando, é entender o seguinte, entender que o sentimento e ações desses irmãos eram de quem estavam negligenciando, estavam, ou seja, tapando os ouvidos para aquilo que estava sendo dito, fingindo não ver a verdade, fingindo não perceber a verdade, tapando os olhos para a verdade. Era esse o sentimento, tá? Eles preferiam muito mais estarem presos num estilo de vida, não crescer, não amadurecer. Então, a falta de crescimento, a falta de amadurecimento desses irmãos era proposital. É isso que o texto quer dizer, é isso que o autor quer mostrar para a gente. O tempo revelou que vocês não cresceram. Por quê? Porque não quiseram, não buscaram. Não exercitaram como os outros a fé, mas preferiram ficar presos nos rudimentos antigos, uma fé, eu diria, branda, fraca, morna, até mesmo mórbida, né, parada. Ao invés de crescer, ao invés de buscar, ao invés de galgar, ao invés de crescer e caminharem mais com Deus, vocês decidiram parar. Ou seja, vocês decidiram parar, quando era na verdade para prosseguir. Por isso acabaram negligenciando, tá, a Cristo. E esse é o ponto. Negligência é ouvir, é o tema que você vai trabalhar aí. Partamos então para o segundo tópico, a fim de ganharmos tempo. Os rudimentos da doutrina. Então vamos lá. Nos subtópicos seguintes, ou seja, o 2 e o 3, serão apresentados os rudimentos da doutrina, Hebreus 6:1, dos quais os destinatários da epístola aos Hebreus não queriam se afastar. Então está aqui. Antes de entrarmos com esses rudimentos, gente, vamos entender o seguinte: por que rudimentos? O que são rudimentos? Qual é a visão clara para isso? Professor, a partir daqui o que você vai fazer, e você que é aluno, que está aí também assistindo, acompanhando, às vezes você me fala, professor, não se sinta isolado, não se sinta abandonado aí não. Eu falo professor, mas no sentido de ajudar, porque eu entendo que se eu ajudar um professor, uma sala inteira está sendo ajudada com isso, uma sala inteira está sendo beneficiada com isso. Então, o meu foco é esse. Mas você que está aqui também, é claro, você aluno que assistir essa aula aqui e puder acrescentar alguma coisa lá junto ao seu professor, até trazer uma dica, é claro que você vai contribuir com o reino. O nosso foco aqui é reino, tá? A gente não está aqui para, de modo algum, disputar quem grava vídeo melhor, quem ensina melhor. Eu não tenho tempo para essas coisas, estou aqui para ajudar vocês. Vamos lá então? Então tá aqui, o que é o ponto? Rudimento. Tá? Vamos direto ao assunto. O ponto claro é o seguinte: lembremos-nos que o autor já havia dito:
Vocês eram para já ser mestres. Já deveria ser mestres pelo tempo. Se vocês tivessem usado o tempo de cristão, tempo de fé, caminhada, e todos os dias viessem buscando, estudando, aprendendo, se orientando, crescendo no conhecimento também, junto à graça, porque uma coisa está atrelada à outra, não dá para separar, vocês já teriam se desprendido daquelas... O que é rudimento? Daquela doutrina inicial, daqueles pontos básicos, que é claro, são basilares, são fundamentais, mas às vezes nós precisamos não esquecer, mas prosseguir. Ou seja, os crentes haviam abraçado a fé, mas ainda estavam se comportando como neófitos na fé. Crentes velhos de igreja se comportando como se fossem novos convertidos. É isso que o autor quer alertar para eles. Tem coisas que eu gostaria de apresentar mais. Como que diz, muito mais há para se conhecer de Cristo, muito mais há para se descobrir de Cristo. Mas por que não dá para passar para vocês? Tem muito alimento sólido aqui, mas eu não posso passar porque vocês estão se amamentando ainda, vocês estão sendo amamentados ainda. Vocês ainda não deixaram o leite materno e buscaram uma questão do leite, né? E buscaram algo a mais, embora o texto não diga materno, você me entende, eu digo leite, peço perdão. Então vocês não deixaram o leite para buscar o alimento. Então rudimento, gente, não são doutrinas judaicas, visão dos judeus. Rudimentos aqui devem ser entendidos à luz do texto como o início da fé, até mesmo da fé cristã, mas que só serve como base para nós continuarmos aprendendo e buscando mais. Tá? Esse é o ponto claro. Então rudimento é isso. Questões que buscamos e aprendemos, recebemos ao adentrarmos a fé, ao abraçarmos a fé, mas que servem somente de patamar. Pensa numa escada. O rudimento é o patamar. Você aceitou Jesus, onde você pisa primeiro? Qual é o primeiro lugar que você vai pisar? No primeiro degrau? Não. No patamar da escada, que é a base para sustentar a escada. A partir do patamar inicia-se um processo onde a gente vai para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. A gente continua subindo os degraus. Mas tudo começa no patamar. O problema é que os irmãos estavam ainda no patamar. O autor aos Hebreus já está lá em cima na escada, já alcançou degraus mais, lugares elevados, quer trazê-los, quer que eles subam essa escada junto com ele, que é a escada que nos leva ao conhecimento de Cristo todos os dias, mais ao céu, mas eles estão presos ainda lá no patamar, que é o rudimento, não conseguem sair de lá. Por isso, meninos, imaturos, infantes. Mas outros irmãos já haviam entendido o processo e continuaram subindo. Então, o que é o patamar? Rudimento. Vamos ver os rudimentos agora? Depois isso está explicado. Eu acredito que você tenha entendido aí. Primeiro ponto, 2.1. Arrependimento e fé. Leamos o texto. Quando o escritor fala de arrependimento de obras mortas, embora esteja aqui arrependimento, mas ele fala arrependimento de obras mortas. Hebreus 6.1. Ele faz alusão a cerimônias inanimadas. Vamos entender esse processo claro aqui. Vamos lá. Cerimônias inanimadas. O que vem a ser esse ponto claro aqui, gente? A questão é que o autor quer tratar o seguinte, e é claro que aqui, por isso que eu falei que o texto não é simples, não é tão fácil. Existem muitas interpretações para isso. Há quem interprete esse texto como a base judaica, que os irmãos estavam voltando para a linha judaica porque estavam interessados ainda na confissão de fé judaica, aquele processo todo aquele processo de, como eles chamam, techuvá, retorno, a fé judaica, não. E há quem entenda também que eles estavam presos ainda na fé cristã. Ou seja, no rudimento da fé cristã, desculpa. Qual é a base do rudimento da fé cristã? Em primeiro lugar, arrependimento. Tudo começa no arrependimento. Nós vamos a Cristo, por quê? Porque o Espírito Santo nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo. E por isso, há em nós um quebrantamento, nos arrependemos disso, dos nossos erros, das coisas que fizemos no passado, e a partir daí começamos a exercitar a nossa fé. Esse é o ponto claro. Mas a gente não pode passar a vida toda preso nesse passado. Tem gente que passa a vida inteira contando o mesmo testemunho, a mesma coisa que fez, e conta tanto que passa até a gostar. Então aquilo serviu como uma base, a vida errada que levávamos, desprendendo dela, nos arrependendo dela, o arrependimento dessa vida nos serviu como uma base para nos aproximarmos de Cristo. Mas agora que nos aproximamos de Cristo, o que a gente faz? A gente deixa tudo isso para trás e passa a viver uma vida nova com Ele. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passarem, e eis que tudo se fez novo. Então, nesse ponto, arrependimento. E a fé? A fé é o estilo, é a vida que nós passamos a viver com Cristo, a vida de fé, então um crescimento. Só que eles estavam presos ainda
nos rudimentos antigos. Tanto é que alguns deles até haviam se arrependido de aceitar a Cristo, já estavam voltando para o judaísmo. Então aqui é entender que esse rudimento de arrependimento e de fé é o arrependimento inicial e a fé inicial. O arrependimento das coisas erradas que fizemos e a fé inicial, que precisam ser amadurecidos. Eu preciso criar um nível maior de arrependimento todos os dias, tá? A ponto de eu não gostar mais, não simpatizar e nem desejar a vida que levava, ou seja, retroceder. E também uma fé que cresça, uma fé gradual, uma fé que só aumente dia a dia. Então é isso aí, é o 2.1, é o ponto que você vai aplicar aí em loco. Segundo, nós temos aí batismo e imposição de mãos, tá? Aqui é um detalhe interessante, eu já vou colocar na tela aqui, deixa-me ler. A doutrina dos batismos faz parte do início da fé, não dos estágios mais avançados do desenvolvimento espiritual, e segue em forma trinitariana, como Jesus ensinou, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, tá aqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês, e decidi colocar o texto grego, tá? Para quê? Para nós entendermos uma coisa. Tá aqui, ó. Batismo e imposição de mão. O que diz o texto grego, esse texto inteiro? Então nós temos aqui, ó, a palavra baptismo. Tá vendo? A primeira palavra, baptismo, didakes, baptismo, didakes, epithéseos, tekeiron, anastasios, tenekron, kai, krimatos, aionon. O que quer dizer isso? Baptismo, nós temos baptismo do grego, português de batismos. Então, a primeira palavra, vou ficar um pouco aqui, depois eu vou nas outras. Então, o texto, o autor está usando a palavra batismo no plural. Então não é uma questão de tradução, é isso mesmo, o autor aos Hebreus usou propositalmente a palavra batismo, no plural, ou batismos. Então teria aí duas palavras, baptisma, batismo singular, baptismos ou baptismos, tá? Baptismon, como ele usou, e baptismos. E aqui ele usou baptismon, batismos no plural. O que o autor quer dizer com batismo no plural? Gente, mais uma palavra difícil de se explicar, porque muitas são as interpretações que dão para isso. Quando você lê aí, eu volto aqui na revista, tá? Verso de número 1, pelo que deixando o rudimento da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição e lançando um novo fundamento do arrependimento das mortes. Verso 2, perdão. E da doutrina dos batismos, verso 2, Hebreus 6:2. E da doutrina dos batismos. Então ele usou batismo didakes. Batismo didakes ou didakes. Quer dizer o que? Didaque, doutrina. E batismo, batismos. Que batismos seriam esses? Então, há quem pense que batismos aqui se refere aos batismos lá da antiga aliança. Lembrando que existia na antiga aliança, no judaísmo, o chamado rito de passagem. O que seria isso? Quando a pessoa se convertia ao judaísmo, né, um gentil se tornava judeu, ele levava um sacrifício, se circuncidava, cortava a carne do prepúcio e também recebia um banho, uma lavagem cerimonial, que a qual nós chamamos também de batismo. Então alguns se referem a isso, nessas oblações, libações, essas lavagens cerimoniais. Por isso estaria no plural. Mas quando olhamos para a visão do rudimento, que é a base que o autor quer tratar, que é da fé cristã, existe também na fé cristã batismos no plural. Temos o batismo de João, ou como era chamado batismo em água. Lembra ali de Atos 19? Paulo encontrou com alguns homens. Atos 19, recebeste o Espírito quando creste? Não, nem sabíamos que havia um Espírito. Mas, como assim? Em que sois batizados? No batismo de João. Então, batismo em águas, a gente chama batismo de João. Mas há também o batismo no Espírito Santo, que Jesus falou. E o próprio João Batista falou, né? Ele diz o seguinte, ó, eu vos batizo com água para remissão de pecado, mas após a mim vem um maior que eu, daqui eu não sou digno de desatar as alparcas, ele vos batizará. Eu vos batizo com água para remissão de pecado, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ali, ó. Batismos. O batismo com o Espírito Santo e com fogo é a mesma coisa? É um assunto até para um outro vídeo. Acho que eu nem deveria ter tocado no assunto, que estenderia muito. Caso você queira falar sobre isso, meu zap fica aí. Tá? Porque não está na lição, eu não quero entrar muito em detalhe. Mas está aí, ó. Batismos. Só para alertar o fato de que no grego o autor não disse batismo, mas sim disse, e a tradução corrobora, batismos no plural. Então, quando você for ensinar aí, professor, não aluda a um batismo só. Fala de batismos,
E expliquei na visão judaica, oblação, libação, lavagem cerimonial, ritual de passagem, techuvá, o nome que os judeus dão, mas também no cristianismo, batismo em águas, batismo do Espírito Santo, batismo com fogo, que alguns entendem que é a mesma coisa, batismo do Espírito Santo, mas fala disso aí, batismos, ok? Então tá aqui, ó, doutrina de batismos, ou tá aqui, ó, o ensino, né? Batismo didaquês. Aí nós estamos continuando no grego, né? Epitêseos, da imposição, que eu vou falar depois, epitêseos, keirion, de mãos, imposição de mãos. Anastáseos, ten necron, da ressurreição, os mortos. Kai e krimatos aionon, do juízo eterno. Então vamos continuar aqui. A primeira parte aí, batismo, posição de mão, trata isso. 2.3, ressurreição e juízo. Vamos lá, vamos entender esse processo. Entre esse terceiro par de rudimentos é de natureza escatológica, refere-se às perspectivas futuras do cristão. Então, terceiro par, lembrando que o autor dividiu em pares aí. Primeiro veio arrependimento e fé, depois batismo e imposição de mãos, e depois ressurreição e juízo, nessa divisão clara dele aí. A última divisão alude ao fato de quê? Alude ao fato de que quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ter entendimento a respeito da ressurreição, é uma doutrina basilar da fé cristã, e do juízo, no sentido de quê? Do fim, do destino daquele que, é claro, não professa a fé em Cristo ou abandona a Cristo, é o juízo eterno, a condenação eterna. Então, nesse sentido, gente, o que nós temos a entender claramente aqui, fazendo um resumo dos três, até para te auxiliar na explicação, professor, e fechar o segundo tópico, para que eu possa partir logo para o terceiro, é entender o seguinte: todo esse segundo tópico aborda, diz respeito a doutrinas básicas da fé cristã, que, ao invés de os irmãos estarem se desenvolvendo, tendo elas como base, não, eles estagnaram, pararam nessas doutrinas, achando que o evangelho é só essas doutrinas, embora sejam basilares, fundamentais, mas o evangelho, o viver em Cristo, o viver para Cristo é muito mais que isso, e houve coisas que eles não aprenderam, e por isso é que eles estão agora. É um dos motivos deles estarem se apostatando, abandonando, retornando, voltando para a fé judaica, deixando Cristo, é isso. O fato deles terem parado no tempo, estagnaram. Então, olha aqui, gente, o que a gente tem? O resumo do segundo tópico. Ou dos dois tópicos, o resumo do primeiro tópico, para ficar mais prático. A falta de amadurecimento pode me levar à apostasia. Se eu decidir viver como uma criança espiritual a vida toda, se eu for um crente, se eu for um cristão, se eu for um servo de Deus, de porcelana, feito de cristal, porcelana, se quebra fácil, menino na fé, neófito na fé, eu posso me apostatar. Ou seja, movimento não salva ninguém. Tem gente que acha, não. Ou seja, o menino, né? O menino até diz, deixa o menino rodar, né? Até um jargão aí. Deixa o menino rodar. Eu prefiro, deixa o menino estudar. Deixa o menino orar. Deixa o menino jejuar. Deixa o menino consagrar. E deixa um menino se santificar, ou seja, buscar a santidade. Mas deixa o menino estudar também. Agora, deixa o menino rodar. O negócio, irmão, o importante é que o Espírito revela. Queridos, cuidado com esse negócio. Esses camaradas aqui, esse povo aqui, esses irmãos aqui, homens e mulheres, já tinham um certo tempo de crente, mas o que eles estão fazendo? Estão voltando, estão regredindo, estão retornando, porque estagnaram, pararam no tempo. Meninice demais, excesso de meninice, falta de amadurecimento, medo e preguiça, vamos ser sinceros, preguiça de crescer, preguiça de amadurecer, atrapalhou esses irmãos a se desenvolverem. Cuidado com isso. Você e eu, estou falando para mim também aqui, tá? Não estou jogando para ninguém, não. Eu estou de frente com a câmera, então estou me vendo aqui, estou falando para mim também. Cuidado, que eu vigio muito quanto a isso. E nós vigiamos muito quanto a isso. Resumo do primeiro tópico é esse. A meninice pode nos levar, a imaturidade pode nos levar à apostasia. Segundo tópico, a estagnação. Se ficarmos presos àquilo que aprendemos lá no início. Não estou pedindo aqui para ninguém esquecer o que aprendeu no início. Não, está aqui, que maravilha. Ó, arrependimento, sim. Fé, ó que bênção. Batismo. Ô glória, batismos. Imposição de mão, né? Coisa tremenda ali. As mãos. Acho que eu nem falei sobre imposição de mão aqui. Eu acredito que eu nem tenha falado. Peço até perdão, gente. Imposição de mão. Vamos lá. O que é o ponto claro aqui de imposição de mão? Se olharmos. Desculpa, até peço perdão. Acabei não falando, me empolguei. Se olharmos para a linha judaica, imposição de mão reflete ao fato de consagração,
transferência de uma espécie de unção, alguma coisa. No Antigo Testamento fala disso, não vejo isso no Novo. Cuidado, tá? Estão pregando no Brasil afora, é a chamada transferência de unção. Tem gente que transfere unção até pelo pé. Bota um pé com o outro. Tem vídeo aí, não vou falar quem não. Você busca no YouTube, transferência de unção pelo pé. Tem pessoas pagando, fazendo curso aí de transferência de unção. Receber unção, passo para outro. Não. Mas a imposição de mãos aqui alude ao fato, baseado, é claro, na questão cristã, que, lembra de Tiago falando? Estais alguém entre vós doente, chama o presbítero, que vai ungir com óleo. Então aponta esse processo. E outra coisa, na hora que despedir alguém para a obra, imposição de mão. Atos dos Apóstolos, Atos 13. Estava ali mestres, doutores na igreja de Antioquia, da Síria, e havia dois ali, Barnabé e Paulo, ou Barnabé e Saulo, né? E o Espírito Santo, naquele momento, chamou e disse: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Atos 13. E os irmãos oraram e impuseram as mãos. Então, imposição de mão. Paulo fala sobre isso com Timóteo, imposição de mão. Na hora de consagrar alguém, imposição de mão. Na hora de orar para a cura sobre alguém, imposição de mão. Todo esse processo. Mas a fé cristã é muito mais que isso. E é isso que a gente precisa entender e aprender, tá? Então, resumo, agora eu posso resumir o que eu já falei. Então, resumo disso aqui. Segundo tópico é o fato de que estagnados podemos nos apostatar, tá? Se não desenvolvermos uma fé madura, se não estudarmos e aprendermos mais na palavra de Deus, se não tivermos uma vida, um devocional na palavra, a gente pode parar no tempo. Tanto é que você conhece muita gente desviada por causa disso. No começo, irmão, orava e o céu descia sobre o lugar. Poder de Deus. E hoje está aí. Desviado, não quer saber de Deus, cerveja, cachaça, bagunça, vida errada. Então, a gente entende isso aqui, ok? Precisamos crescer, desenvolver e aprender mais. Terceiro tópico aí, vamos lá. Os perigos espirituais da apostasia. Aqui, nós entendemos que a apostasia é tratada de maneira mais ampla nesse tópico, ok? Vamos lá, então para começar, perguntinha básica. O que é apostasia? A palavra apostasia do grego, está vendo aqui? Apostasia aparece, olha só que interessante, apenas em Atos 21 e 2 Tessalonicenses 2:3, mas a realidade expressa por esse vocábulo é encontrada com muita frequência. A Epístola aos Hebreus, por exemplo, adverte seus leitores sobre o perigo deste mal em 5 passagens. Está aqui as passagens que eu não vou ler pelo tempo, você tem na revista. Então está claro, o que é apostasia? Apostatar significa afastar-se, negar e abandonar a fé de modo premeditado e consciente. Então está aqui, gente, o que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé, é o distanciamento para com Deus. É de maneira deliberada, entendemos isso, deliberadamente, abandonar, apostatar, dizer, eu não quero mais. Não é o fato de, eu nem diria um desconhecimento. O apóstata, geralmente, ele tem até um conhecimento interessante, mas mesmo assim ele prefere, ele opta por negar a fé, ele opta por, de maneira deliberada e consciente, se afastar plena e totalmente de Deus. Ele quer ir embora, ele quer sair, ele quer se afastar, ok? Isso é apostasia, embora o termo apostasia não é um termo que apareça tanto assim, tá? A gente vê as alusões que ele aparece aqui. Mas embora o termo, a palavra grega escrita dessa forma, apostasia, não apareça, a ideia por trás aparece em diversos textos. E é isso que o autor aos Hebreus quer ilustrar aqui. Esses irmãos não estão só, por assim dizer, como pensavam, estamos trocando Jesus, que para alguns era só um profeta, pelo Deus Todo-Poderoso. Não. Estão abandonando Jesus, que é Deus, com a desculpa de voltar ao judaísmo para encontrar com Deus. Olha aí. Só que abandonar Jesus é apostatar. Se eles abandonam Jesus, eles não vão encontrar com Deus Pai lá na frente. Não. Porque abandonar Jesus é abandonar, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É abandonar. Abandonar Jesus é abandonar as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Então o que é apostasia? Abandono consciente, deliberado da fé, ok? Em Cristo, da fé cristã. Isso é apostasia. Vamos lá. Vamos ver mais aqui. 3.1.1, apostasia no Antigo Testamento. Deixa eu tirar a minha imagem aqui para ler com vocês. Vamos lá então. Apostasia no Antigo Testamento. Gente, eu não vou ler tudo para ganhar tempo. A história de Israel, vou ler o segundo parágrafo. A história de Israel foi de constante apostasia, quando o povo deliberadamente afastava-se de Deus e seguia os deuses falsos e os caminhos pecaminosos. Então, nós temos exemplos claros disso, gente. Israel, não é que Israel tivesse dúvida quanto a quem era Deus, e por ter essa dúvida,
acabava adorando outros deuses. Não, Israel sabia quem era Deus. Israel viveu, vivenciou, presenciou milagres, prodígios, maravilhas. O céu se abriu diante dessa nação. O mar se abriu para eles. O Jordão se abriu para eles. O maná desceu para eles. As codornizes desceram para eles. A água jorrava da rocha para eles. Povos inimigos foram desbaratados pelo poder de Deus diante deles. Israel viu coisas inexplicáveis a nós. Deus agiu gloriosa e poderosamente diante de Israel. E o que Israel fazia, de vez em quando, volta e meia? A resposta de Israel mediante as ações de Deus: apostasia, abandono. Israel por diversas vezes flertou com outros deuses: Baal, Dagon, Milcom, Azera, tá? Marduk, Merodach, mesmo nome ali, deus da Babilônia, Bel, e outros mais, Tamus, como a gente vê em Ezequiel. Então o ponto claro é: o que é apostasia no Antigo? A apostasia no Antigo Testamento nada mais é do que o Israel que caminhou com Deus, gerado foi em Deus, agora abandonou, deu as costas e foi adorar deliberadamente, propositadamente, deuses estranhos. Então isso é apostasia no Antigo Testamento. Então ilustre aí melhor, você vai ter mais tempo que eu, professor, estou correndo olhando para o relógio já para saber quanto tempo de aula tem, mas ilustre melhor isso aí. Escolha aqueles textos que onde a gente vê a glória de Deus se manifestar para a nação inteira. Mesmo assim, eles tendo isso, vivendo isso, abandonaram a Deus. Apostasia no Novo Testamento. Vamos lá. Nós temos aqui. No Novo Testamento, a apostasia ocorre quando homens deixam de seguir a Jesus e negam-no depois de haverem confessado como Senhor. Então tá aí. Vamos lá. Então, a revista em si, eu poderia estar aqui trazendo uns comentários, como alguns trazem, mas, gente, na sala de aula, por mais que a gente tenha muita coisa lá, slide, mas os alunos sempre estão aqui. Quando você começa a comentar uma coisa, os alunos tentam procurar o que você está falando na revista, porque quando eles voltarem para casa e quiserem continuar estudando, eles não vão ter, infelizmente, todo esse aparato que nós temos. A gente às vezes, acaba esquecendo um detalhe. Nós, professores, é bom puxar nossa orelha. A gente leva tanta coisa para a sala de aula, para mostrar que a gente estudou, que sabe, que fala grego, fala hebraico, e tem um conhecimento, e tal, o vernáculo fala bem. E a pergunta é, depois que a nossa aula acaba, o que fica para os nossos alunos? Então, um dos motivos de eu gostar muito de usar revista é esse. Eu poderia usar muita coisa aqui, material, livros, poderia fazer como alguns fazem, colocar aqui atrás meus livros, ó. Eu não tenho o costume de botar meus livros aqui atrás, por quê? Porque não são os meus livros que vão fazer diferença aí, muitas vezes. Então, o ponto é claro, entender o seguinte: por estarmos tratando de EBD, Escola Bíblica, é bom entendermos isso. A gente está falando uma coisa aqui e os alunos estão aqui, ó, buscando na revista, tá? Mas onde ler, como é que eu vou aplicar? E quando a aula é uma aula, um professor dando aula para professores que depois vão dar aula para alunos, aí é mais complicado ainda, tá? Então eu vou tentar me apegar um pouco à revista aqui para te ajudar. Então o que está aqui, gente? O que é apostasia no Novo Testamento? Nada mais que isso. Não é o povo distanciado do Deus Pai de Israel, não, na visão do judeu. É o povo se distanciar, se afastar de Cristo, conhecendo a Cristo, sabendo quem é Cristo, tendo conhecimento de Cristo, sendo salvos por Cristo, vivendo com Cristo. Eles agora, de maneira deliberada, estão abandonando a Cristo. É dar as costas para Cristo, uma vez tendo Cristo nos salvo e nos transformado. Isso é apostasia, clara. E ela se dá em 3 pontos aqui. Por que alguns abandonavam Cristo? Por que alguns estavam apostatando de Cristo? Não que isso seja justificativa. Vamos ver, analisar o porquê deles e tentar entender isso aqui. Primeiro, está aqui, ó, o abandono da fé diante da perseguição. Então a gente vê aí, ó. Inclusive, esse é um dos casos aí entre os hebreus. Abandonando Cristo, porque por causa da perseguição dos judeus, usando isso como justificativa. Segundo, na negação da divindade de Jesus. E outros já, de maneira deliberada, negam que Jesus é Deus, a divindade dele é negada. Coisa que é muito atual, inclusive, isso. E outros, para fechar, na prática deliberada do pecado, ou seja, pecam tanto e tanto, pecavam tanto e tanto e tanto, não conseguiam mais se desprender do pecado, amavam tanto a vida e a prática do pecado, uma vida pecaminosa e a prática do pecado, que não conseguia mais se entregar para Cristo, não deixava o Espírito Santo agir limpando-os. Então, por esses 3 motivos, perseguição para alguns, como eu disse aqui, negar a divindade de Cristo para outros, e uma prática
terrível do pecado, é que fazia com que alguém se apostatasse da fé. Então, no Novo Testamento, fica caracterizado a apostasia, aquela pessoa apóstata, aquele que teve um contato com Cristo, um encontro com Cristo, foi liberto e salvo por Cristo, mas não deu vazão a esse agir de Cristo, não se entregou por completo a esse trabalho de Cristo, logo acabou se afastando da fé. Então é um resumo do que seria apostasia no Novo Testamento. Continuando, nós temos aí advertências a não retroceder. Aqui eu vou me basear de novo na revista. O autor faz algumas advertências, tá? E aqui está muito claro esse ponto. E qual é a base clara para a advertência ou advertências do autor aqui dentro do conteúdo da revista? A base clara dele é os pontos que estão aqui, eu vou usar. Já uma vez foram iluminados, ou seja, vamos ler o texto para a gente poder entender claramente aqui onde a gente quer chegar dentro desse processo aqui. Então, porque é impossível que os que já... Então vou ficar só com isso aqui, ó. É impossível, porque é impossível que os que já uma vez... Ó, já. O que é isso aqui? Então o que o autor quer dizer é o seguinte, gente. É impossível. Que sentido? Não dá para acreditar numa coisa dessa. O quê? Alguém que já foi iluminado por Cristo. Ser iluminado por Ele. Agora, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão. Olha aqui. Se andarmos na luz. Cristo é a luz do mundo. A pessoa foi alcançada. Vivia em trevas. Foi alcançado pela luz. Imagina um barco à deriva, naufragando, e ele, de repente, a luz do farol bate em cima dele. Ele vê a luz do farol e o farol começa a guiá-lo. É o que acontecia com essas pessoas. Mas mesmo assim, mesmo tendo sido iluminado por Cristo, agora está se afastando. O autor está assim, perplexo, o autor. Outra coisa, provaram o dom celestial, dom, dádiva, presente, carisma, tá? Ou seja, a graça de Deus. Eles foram iluminados, tirados das trevas e chamados para a gloriosa luz com Cristo. Fazendo isso, ou melhor dizendo, nesse momento receberam a graça, porque nenhum deles merecia, como nenhum de nós merecemos. É dom gratuito de Deus, é presente de Deus, é dádiva de Deus. E ainda assim, mesmo assim, abandonaram. Terrível. Outro, e se fizeram participantes do Espírito Santo. Eles não só foram iluminados, ou seja, tiveram a luz de Cristo, não só provaram o dom presente de Deus, dom celestial, como também fizeram participante. O Espírito Santo passou a atuar na vida deles. O Espírito Santo agia no coração, na mente, na vida desses homens, desses irmãos, desses crentes. E mesmo assim, pasmem vocês, mesmo assim, esses irmãos estavam aí levando uma vida longe, afastando de Deus. Outra coisa, e provaram a boa palavra de Deus. Gente, isso é interessante. Provaram a boa palavra. Eles tiveram acesso a um alimento puro, glorioso, abençoado e abençoador. E ainda assim, estão agora botando tudo para fora para voltar a se alimentar da lei judaica, dos rudimentos da lei judaica, dos processos da lei. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu usei a palavra rudimento da lei judaica, então não confunda o que eu falei, rudimento da lei judaica, com os rudimentos apresentados aqui, porque a palavra é a mesma, né? Então eu já estou falando mais no automático, rudimento. Mas para a lição, o rudimento é outro, da fé cristã. Eles estão presos lá atrás, eles estão lá ainda, eles estão lá no início ainda, tá? Mas eles agora estão aí, provaram a palavra de Deus, estão a boa palavra explicada, apresentada, revelada no coração, iluminada, melhor dizendo, pelo Espírito Santo também, e eles aí estavam perdendo isso. Outra coisa, e provaram das virtudes do século futuro. O que é isso? Eles estavam vivendo um tempo escatológico, eles estavam vivendo o tempo deles, presente, mas já tinham naquele tempo presente a certeza e garantia do futuro. Sou eu aqui agora, em fevereiro de 2023, mas já provando as bênçãos do porvir do céu. Tendo tudo isso, gente, iluminados, receberam o presente de Deus, a dádiva, receberam a unção do Espírito, eram participantes, o Espírito agindo, atuando por intermédio deles. Provaram a boa palavra, a palavra real, gloriosa, santa. Já estavam com o futuro em Cristo garantido, céu, glória, bênção, e ainda assim retrocederam, voltaram. Então olha aí as advertências para que a gente possa ficar atento. Então, gente, se nós pegarmos essa lista, a gente fica até com medo aí dessa lista, porque essa lista é o que nós somos, iluminados por Cristo, estamos em Cristo, provando o dom celestial, a dádiva, a graça, pela graça sois salvos mediante a fé, estamos em vós, é dom de Deus, somos salvos pela graça, somos participantes do Espírito, o Espírito está em nós, atua em nós, somos templos do Espírito Santo de Deus. Estamos aqui, ó, provando, comendo. Olha aqui, ó.
a boa palavra, a palavra de Deus. Eu estou com uma revista na mão, mas baseado na Bíblia. Estamos estudando a Bíblia aqui, glória a Deus. Provamos a virtude, estamos esperando, aguardando o glorioso dia da vinda do Senhor. Mas se não vigiarmos, poderemos cair, poderemos perder a nossa salvação. Que perigo. Meu Deus, que nos atentemos a isso, hein? E eu fecho aqui, ó, 3.3, a recaída no fosso da apostasia. Aqui, eu já começo, é claro, com uma observação para você, professor. Por quê? Porque se você, professor, não ficar ligadinho na videira aí, você pode perder sua aula nesse tópico, nesse subtópico, melhor dizendo, no finalzinho. Por quê? Porque esse subtópico vai tratar um dos temas mais complicados da carta aos Hebreus. Qual é? Estou até com a mão, estou até limpando o suor aqui agora. Uma vez salvo, salvo para sempre? É possível alguém perder a salvação ou não? Esse texto, essa parte, essa linha que você vai trabalhar, que é o último subtópico aqui, ó, a recaída no fosso da apostasia, é aquele subtópico que talvez alguns alunos até estejam esperando você chegar nessa parte, para já cair com essa polêmica em cima. Baseados em que? Em muitos vídeos aí de pregadores da linha calvinista, alguns estão muito pessoas assistindo hoje. Pode ser que a pessoa preparou uma série de perguntas e vai jogar tudo em cima de você agora, professor. Então, atente a esse detalhe, tá? Ok? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Então tá aqui, ó, muitos teólogos, tá? Vou nem ler tudo não, gente. Eu acho que se eu ler aqui eu vou estender demais. Vou pegar duas partes aqui, tá bom. Estes insistem em dizer que os cristãos estão eternamente seguros e não podem decair da graça. Esses quem? Na revista você tem ali em mãos. É a linha. Muitos teólogos de linha calvinista dizem que é impossível perder a salvação. Uma vez salvo, sim, salvo para sempre. É impossível perder a salvação. E para isso eles se baseiam no fato, a visão que eles dão, é que o autor aos Hebreus não está falando com cristãos genuínos. Que esses cristãos que estão sendo chamados a atenção aí, são pessoas que se aproximaram, por assim dizer, de Cristo, até se diziam estar em Cristo, mas na verdade nunca foram realmente salvos ou eleitos, como eles dizem, né? Tá? Então, o autor está falando com cristãos pseudo-cristãos, por assim dizer. É a linha calvinista que crê nisso, né? O Calvino e a sua linha. Mas já a linha arminiana, que é muito comum entre a Assembleia de Deus, linha de cunho pentecostal, e eu não sei a igreja que você pertence, eu estou aqui gravando o vídeo, por isso eu não sei, mas defende a ideia de que não. É possível sim perder a salvação. Se baseia em quê? Vamos ver aqui, no finalzinho. Deriva-se da fé um perigo, desviar-se da fé é um perigo para qualquer cristão imaturo. Em toda a epístola, os cristãos são advertidos a serem cuidadosos, porque desviar-se é uma possibilidade real. Olha aí. A impossibilidade do arrependimento refere-se àqueles cristãos que, mesmo providos de experiências espirituais e conhecimento da palavra de Deus, abandonam a Cristo, renegando de modo proposital e deliberado. Ou seja, há uma dúvida que paira aí. Sobre quem, para quem, de quem o autor aos Hebreus está falando. Ele está falando de maneira hipotética, ou seja, ele está usando um exemplo de queda, ou seja, não é possível desviar, então ele está usando o cair na fé. Então ele usa esse termo caídos ou cair de forma hipotética, só para dizer o seguinte, os perigos que alguém poderia correr caso não entendesse quem é Cristo ou qual é a mensagem de Cristo. Então, não acontece. Outros já entendem, como eu falei, calvinistas, que ali o autor não está falando com cristãos genuínos, mas sim pessoas que passearam pela fé, mas nunca foram realmente salvos ou até mesmo eleitos, porque o eleito não pode perder a salvação. Já a linha de Armínio, Jacob Armínio, a linha arminianista, embora talvez você não use esses termos aí na sua aula, tem gente que não gosta muito disso, mas é uma linha, principalmente defendida pelos de cunho pentecostal, que defende a ideia de que sim, é possível desviar, é possível cair, é possível perder a salvação. Uma pessoa que já experimentou a salvação, salva em Cristo, se essa pessoa não se cuidar, não vigiar, e não permanecer firmada na rocha que é Cristo, tal pessoa pode sim perder a salvação. E o autor, para essa linha de raciocínio, estaria falando com pessoas cristãs, salvas, verdadeiramente salvas, mas que, por causa da perseguição, por falta de vigilância, por imaturidade, por preguiça na fé, tá? por estarem estagnados na fé, por falta de buscarem mais, estavam agora retrocedendo e voltando. Então esse é o ponto a ser trabalhado aí. Dúvidas quanto a isso? Você ainda tem tempo de mandar uma mensagem para mim, a gente pode falar em áudio sobre isso. Lembrando que você tem seu pastor presidente, seus pastores aí, teólogos da sua igreja, procure eles. É lógico, eu não quero problema com ninguém.
para dizer aqui que eu estou aqui arrebatando pessoas para mim. Daqui a pouco eu estou abrindo uma igreja para mim a partir do YouTube. Não, nem pensar. Eu quero ir para o céu. Eu amo a Cristo, eu amo o Pai, eu amo o Filho, eu amo o Espírito Santo. Eu não quero problema nenhum com pastor, presidente, com líder de igreja nenhuma. Eu quero aqui só ajudar, só somar. Amém? Tá? Em nome de Jesus, ok? Então tá aí, gente. Vamos concluir aqui a lição. Mais uma aula aí, tá? Na conclusão. Não vou ler a conclusão, até para ganhar tempo. Peço aí que você que puder se inscreva, né, no canal aí. É uma bênção ter você conosco. Compartilhe, curta, né, para ajudar, como eu disse, curta para poder que esse vídeo seja indicado para mais pessoas, tá? Meu foco aqui é esse: almas, ensinamento, busca diante de Deus. Desejando contactar-nos, está aí meu contato 27, porque falo do estado do Espírito Santo, 99930-8767 é o telefone, é o contato. Se você é um irmão e quer falar comigo, tá aí o contato. Se você é uma varoa de Deus, uma mulher abençoada, quer aprender mais, uma professora de EBD, você vai entrar em contato e minha esposa vai gravar um áudio, você vai perceber e saber, ouvir a voz dela e saber que ela vai falar contigo, né? Ok? E a gente vai estar orientando você, ela e eu, um casal, orientando você aí, para que tudo corra bem em nome de Jesus, né? Tem que ser assim. Muitas vezes pode ser que uma varoa, mulher de Deus, tenha um marido que não é cristão e ele pode entender, interpretar isso errado e ao invés de ser bênção pode gerar problema. Então a gente tem que vigiar em todos os aspectos, todas as áreas, tá? Que Deus abençoe a todos vocês de maneira gloriosa. Tenham aí uma ótima aula. Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém.